Então vamos ouvir hoje nossa última mensagem da série A Procura da Felicidade. Hoje o nosso subtema é Alegria do Contentamento. Então é muito interessante quando estamos à procura da felicidade, geralmente quando focamos essa felicidade em um bem material, por exemplo, quando conseguimos aquele bem material, meio que a satisfação ela não é plena. Ficamos felizes por um tempo, mas logo começamos a contemplar outra coisa. E aquilo que a gente almejava e achava que seria a alegria da nossa vida, já não é mais. Nós temos um outro projeto, um outro plano, um outro desejo, um outro sonho a realizar. Mas quando falamos da alegria, da plenitude da alegria perfeita, da verdadeira felicidade que vem do Senhor, aí esta alegria muda de aspecto por completo, porque quando alcançamos a Deus e atingimos aquilo que Ele tem projetado para nós, essa satisfação, este contentamento, Ele preenche o nosso coração, e aí sim, nós estamos felizes e ficaremos felizes para sempre. É interessante que essa é uma frase que geralmente a gente escuta em casamento ou no final de um filme, né? Geralmente termina um filme, pelo menos os filmes antigos, que hoje em dia os filmes terminam as pessoas más tendo vitória no final, né? Então, mas os filmes antigamente, quando terminavam em final feliz, dizia-se essa frase: e foram felizes para sempre. Então essa felicidade que nós queremos alcançar, a felicidade eterna. Se você anda à procura de felicidade passageira, a felicidade deste mundo, saiba que ela não te satisfaz, ela não traz contentamento, mas a verdadeira felicidade que está no Senhor, essa sim, nos completa por inteiro. Então vejamos o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Vivemos em uma geração marcada pela insatisfação. Sempre falta algo, sempre há uma comparação, sempre existe a sensação de que poderíamos ter mais, ser mais ou viver melhor. Entretanto, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses de um lugar inesperado, a prisão. Mesmo limitado, ele declara algo surpreendente. E o que foi que ele declarou? Aprendi a contentar-me. Ele alcançou um contentamento, e é algo que ele aprendeu. Então nós podemos aprender. Se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender a alcançar este contentamento. Isso mostra que o contentamento não é natural, ele é aprendido, não nasce das circunstâncias, mas de uma experiência profunda com Deus. Além disso, Paulo não fala de teoria, mas de prática. Ele viveu a abundância e também a escassez. Ele viveu a alegria e viveu a necessidade. Então, a base do que nós vamos ver hoje é o verdadeiro contentamento é aprendido quando Cristo se torna suficiente em todas as circunstâncias. Vejamos então na mensagem de hoje como alcançar a alegria do contentamento. Abra sua Bíblia aí então em Filipenses capítulo 4, do 1 ao 13. Filipenses capítulo 4, do 1 ao 13, é o nosso texto base. Filipenses 4, a partir do verso 1, diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor
tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie estas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou o pensamento de vocês, que também aprendam o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fico muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm para mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não por causa não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que chegou esta noite para ouvir a Tua voz. Quero, Senhor, também te pedir por aqueles que receberão essa mensagem posteriormente por meio das redes sociais, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e derrame bênçãos sem medidas sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, que nos conceda, Senhor, a alegria de viver na Tua presença, a satisfação e o contentamento de estar satisfeito com aquilo que o Senhor tem nos concedido, e que possamos, ó Pai, administrar bem tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que por meio destas bênçãos possamos também abençoar a outros. Assim eu te louvo, agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, quando Paulo escreve então aos Filipenses, ele tem em mente uma preocupação com aquela amada igreja. A preocupação é se eles reconheceriam todo o favor que Deus já havia derramado sobre eles. O verso anterior, o capítulo 3 de Filipenses, Paulo enfatiza muito a questão da salvação em Cristo, a ressurreição de Cristo. Ele fala sobre a soberana vocação, quer dizer, o chamado de Cristo para nós, para a salvação. Ele fala sobre a verdadeira justiça de Deus, e ele encerra o capítulo 3 falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. E ele então, quando inicia o capítulo 4, ele leva isto em consideração, e ele diz o seguinte: irmãos, diante de tudo que eu falei anteriormente, diante do que eu já afirmei a vocês, do quanto Deus tem nos abençoado, o que eu digo para vocês hoje estejam alegres, estejam contentes, encontre a alegria naquilo que Deus já tem feito por vocês, pelo qual vocês não seriam capazes de fazer. Quem de nós teríamos a condição, ou o mérito, ou qualquer coisa que seja,
capaz de alcançar a salvação. O que nós poderíamos fazer para ser salvos? Pois a salvação só existe em Cristo Jesus. Uma vez que o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossa vida, Ele então paga o preço pelos nossos pecados, nos perdoa de todos os nossos pecados, nos purifica com seu sangue, e aí nós temos paz com Deus. Este é o motivo de alegria, esse é o motivo de satisfação que Paulo expressa nesse texto. Mas, diante disso, eu queria apresentar esta noite aqui a vocês, seria 4 estratégias, ou pelo menos 4 não, perdão, são 3 estratégias para nós desenvolvermos o contentamento em nossas vidas. 3 estratégias para nós alcançarmos a alegria plena e satisfação perfeita em Deus. Vejamos então quais são estas estratégias. A primeira delas: alcançamos a alegria do contentamento quando permaneço firmado no Senhor. A permanência em Cristo, ou a permanência em Deus, ela é extremamente necessária para o servo do Senhor. Digo para você, às vezes quando estamos servindo a Deus, pode ocorrer de nós passarmos por dificuldades, por perseguições, por algum tipo de sofrimento. A gente tem muitos exemplos, nós temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras de homens fiéis ao Senhor, que tiveram que passar por situações de extrema calamidade, de muita dificuldade. Poderíamos citar aqui Jó, poderíamos citar aqui muitos outros que passaram por dificuldades. Não vamos aqui nos deter a isso para ganhar tempo, mas entenda que a Bíblia nos traz muitas referências de servos de Deus que passaram por dificuldades. No entanto, o que a palavra de Deus nos diz é que, se com Deus nós podemos passar por dificuldades, quanto mais dificuldades virá sobre aquele que está sem Deus, ou daquele que se afasta de Deus. O próprio Cristo diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, disse Jesus. Então, Jesus não prometeu que ao você entregar a vida a Ele, a sua vida seria só bênção, só maravilha, só uma redinha amarrada na beira de uma praia, o ventinho balançando, você tomando uma aguinha de coco. Não foi isso que Ele prometeu, mas prometeu que nós seríamos perseguidos, que nós passaríamos por momentos difíceis, mas com o Senhor, se permanecermos firmes no Senhor, superaríamos isso com triunfo, passaríamos por estas dificuldades, alcançando a vitória lá na frente e tendo a oportunidade de ensinar a outros as lições de vida. Então é justamente dentro dessa dinâmica, desse pensamento, dessa projeção, que Paulo usa essas palavras para incentivar os irmãos da igreja de Filipos. Então ali neste momento, no capítulo 4 de Filipenses, do 1 ao 4, ele diz isso. Nós vamos já ler novamente os textos, mas separadamente. Então, permanecer firmado no Senhor, para alcançar a fidelidade, se caracteriza em 3 fortes alicerces. Vejamos que alicerces são esses. O primeiro deles: firme-se na palavra do Senhor. Verso 1 ele diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A expressão usada aqui no início da frase, portanto, está ligando ao que Paulo já havia dito anteriormente.
de acordo com o que eu afirmei para vocês, do que Cristo fez por nós, eu digo para vocês, permaneçam firmes nele. Ele já fez tanto por vocês, por que vocês vão desistir dele por qualquer motivo? E qual era o motivo aqui que poderia fazer com que esses irmãos deixassem de seguir a Cristo? Paulo estava preso, aguardando o julgamento. Poderia ser que ele fosse morto. E aí o que é que acontece quando se tira o pastor do rebanho? Geralmente dispersa o rebanho. Geralmente alguns que ali estavam com aquele pastor diz: eu também não quero mais saber dessa igreja. Eu também não quero mais saber de seguir a Cristo. Pode acontecer. E o que o Paulo está colocando aqui já é um alerta: olha, permaneçam em Cristo, mesmo eu não estando com vocês, mesmo eu não podendo estar com vocês agora, porque ele estava preso. Permaneçam no Senhor e vocês terão o contentamento de Deus. Vocês ficarão alegres, felizes, assim como eu estou, porque ele expressa essa alegria. Imagina só, a alegria de Paulo aqui, que é contagiante, certamente deve contagiar nós também. Aquele homem estava preso aos guardas pretorianos, aos guardas do palácio, um algemado à sua mão esquerda, outro algemado à sua mão direita, e provavelmente uma trave nos seus pés, onde ele ficava também preso ao solo. Mas ali a cada 4 horas, a cada 3 horas, ou de 2 em 2 horas, havia um revezamento, trocavam os guardas, e aí vinham mais 2 guardas e ficavam algemados com ele. Isso era uma prisão que Paulo estava. E durante esse período, enquanto ele estava ali preso, ele fazia o que com esses guardas? Pregava a palavra. As minhas mãos estão presas, os meus pés estão presos, mas a minha boca está livre para falar do amor de Deus. E Paulo ali pregava, anunciava, proclamava o amor, a verdadeira felicidade que está no Senhor. Por isso que Paulo enfatiza: olha, por mais que as coisas estão acontecendo não como nós controlamos, mas Deus está no controle de tudo. E se Ele permitiu que tal coisa acontecesse com você ou comigo, saiba disso, o melhor está por vir. Permaneça em Deus, porque Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Não desista de Deus, não se afaste de Deus, não se entristeça com Ele, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria, porque Deus sabe o que é melhor para ti. E se Ele está te dando uma lição ou fazendo você passar por um momento difícil na vida, é porque Ele confia em ti. Ele sabe que você tem toda a capacidade de vencer essa batalha. Então não desista, Ele está do teu lado, Ele vai te favorecer. Então por isso que é importante estarmos firmados na palavra do Senhor. E Ele diz: olha, tudo aquilo que já foi pregado para vocês, pratiquem, façam aquilo que lhes é incentivado pela parte de Deus. Continuem firme na palavra. Não se influencie por qualquer um que chega com um discurso bonito, com uma conversa diferente. Não, permaneça firme na palavra. É ela que nos garante a eternidade, é ela que nos garante a glória dos céus, é ela que nos garante todo o contentamento, porque as promessas de Deus sempre se cumpriram e sempre se cumprirão na vida do fiel. Então, o primeiro alicerce que devemos firmar é este: firme-se na palavra do Senhor. Segundo alicerce, firme-se na comunhão e no serviço. Uma igreja ou um servo de Deus que queira realmente encontrar contentamento em Deus, primeiramente ele deve se firmar na palavra. É a palavra que deve alegrar o seu coração, é a palavra que deve motivá-lo a andar firme nos caminhos de Deus. Em segundo lugar, ele deve se firmar na comunhão com os irmãos e no serviço local, ou da igreja local. Versículo 2 e 3 diz: peço a Evódia
e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Vamos lá, Evódique e Sintique eram duas servas do Senhor na igreja de Filipos. Estas servas já haviam ajudado Paulo, ele fala mais na frente sobre isso. Elas já foram companheiras dele em algumas atividades, certamente da proclamação do Evangelho, certamente organizando, convidando as pessoas: olha, vamos lá para a minha casa, que Paulo vai vir hoje pregar lá em casa. Olha, vamos lá em casa, vai ter uma oração, vamos ter um homem de Deus orando por nós lá em casa. Então essas mulheres tiveram uma influência empenhada no trabalho do Senhor, no serviço a Deus. E elas trabalhavam juntas, elas tinham comunhão, só que por algum motivo houve uma desavença entre elas. E o que Paulo está dizendo aqui, é que elas procurem ter o mesmo pensamento. Olha, na obra de Deus às vezes acontece isso, né? Alguns querem brilhar mais do que outros. O brilho que nós temos, irmãos, vem do Senhor. A luz de Deus resplandece em nós, é o mesmo brilho. Então não precisa a gente estar discutindo quem é maior entre nós, até porque o nosso Senhor diz que aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Então nosso papel diante do Senhor é nos colocar numa posição de serviço. Então o nosso serviço deve ser para a glória de Deus. Sendo assim, o trabalho que elas vinham fazendo, elas deviam reconhecer que era para o Senhor, não era para a glória delas, mas para a glória de Deus. Então por isso que Paulo adverte, que elas pensem a mesma coisa, se esforcem para trabalhar juntas, assim como nós já trabalhamos anteriormente. Verso 3, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie estas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Está vendo aqui? Paulo está dizendo que elas já trabalharam juntas, mas agora estavam separadas. Isso não traz alegria, estar nos separando por divergência de pensamentos, mas devemos focar em um plano maior, que é o plano de Deus, e trabalharmos juntos para a glória do Senhor. Vamos lá, continuando. Juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Então Paulo, ele incentiva aqui que estes irmãos, tanto Sintique, quanto Evódia, quanto Clemente e os demais irmãos cooperadores dele, que eles se firmassem em uma comunhão, um trabalho conjunto. E diante desse trabalho conjunto, desta comunhão, eles servissem ao Senhor com alegria. Essa é a satisfação, em saber que nós estamos juntos, trabalhando para o mesmo Senhor, e a recompensa será a glória celeste. Se motive, se alegre, encontre alegria nisso, encontre contentamento nisso. Estamos trabalhando para o mesmo Senhor, que recompensa, e a recompensa que Ele nos proporciona será eterna, não tem como medir, e essa recompensa será de igual modo para todos aqueles que Ele chamou. E em terceiro lugar, diz aqui o texto: firme-se na ordem do Senhor. Que ordem é essa? Verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A expressão aqui, alegre-se, no original, é um mandamento, é uma ordem do Senhor. O que é que vocês estão fazendo tristes? Eu não já prometi o céu a vocês? O meu filho não já veio, não já pagou o preço por vocês? Tudo que precisa ser feito não já foi feito? Tudo que vocês precisam fazer agora é alegrar-se. Alegrem em servir, alegrem em vocês passarem por tribulações, se alegrem com isso também, porque isso vai servir de testemunho para outras pessoas. Então esse é o motivo do nosso contentamento, é a alegria no Senhor. Por isso que Ele ordena: façam isso, se alegre em mim, se alegre em Deus, se alegre em Cristo.
aquele que morreu e deu a vida por nós, para que nós pudéssemos hoje ter a alegria da vida eterna, porque sem Ele ainda estávamos perdidos no mundo de pecados. Isaías, capítulo 26, verso 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando Paulo, neste trecho da carta, ele afirma que nós precisamos ter uma base, um alicerce. Qual é esta base? É Cristo, irmãos. A pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Cristo se tornou a pedra fundamental para aquele que busca a felicidade, a plenitude da felicidade, que é o contentamento. Então, se você quer estar contente em toda e qualquer situação, busque Cristo para a sua vida, viva para Ele, alegre-se por aquilo que Ele já fez na sua vida, e certamente esta firmeza, como diz aqui a palavra, aquele cujo propósito é firme, é aquele que confia em Deus, e diante disso, o Senhor o conservará em perfeita paz. Deus nos conserva, Deus nos guarda, Deus nos dá aquilo que realmente nós necessitamos, e assim, esta confiança que nós temos, mostra a nossa fé, porque a confiança apresenta o quanto nós temos fé em Deus, e tendo esta fé em Deus, o propósito deve estar firmado em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Segundo propósito que nos é apresentado, antes disso, deixe-me ler essa frase: quando estou firmado em Deus, nada poderá me abalar, pois Ele firma os meus passos. Quando estamos andando de acordo com a vontade do Senhor, cada pisada que a gente dá, como diz as Sagradas Escrituras, é onde colocar a planta do teu pé, será abençoado. Então assim é o servo fiel do Senhor. O Senhor promete a ele grandes e maravilhosas bênçãos dos céus. Em segundo lugar, alcançamos a alegria do contentamento quando moderamos nosso pensamento. Moderar traz a ideia de medir aquilo que nós estamos pensando, não pensar de qualquer jeito, às vezes até pensamentos que nos fazem desacreditar de Deus. Cuidado com seus pensamentos, você deve controlá-los, você deve colocar limites, ter moderação naquilo que você pensa. O próprio Cristo nos orienta a não pensar dos outros além do que convém. Eu acho que fulano não gosta de mim. Você já perguntou para ele? Você já procurou conversar com ele? Às vezes a gente busca entender o pensamento dos outros, sendo que a gente não entende nem os nossos. Muitas vezes temos dificuldade de regular os nossos. Como é que a gente vai controlar o dos outros? Cuide dos seus pensamentos, cuide daquilo que você tem colocado na sua mente, e coloque na sua mente coisas boas, traga à sua memória as bênçãos do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, diz assim a palavra de Deus. Então o que é que nos traz esperança? O que Cristo já fez por nós, na cruz do Calvário, na ressurreição e nas promessas da vinda dele futura, onde nós iremos habitar com ele para sempre nos altos céus. Moderar os pensamentos é não deixar ser levado ao abalo espiritual, quando as coisas não acontecem como gostaríamos ou como planejamos. Precisamos então estabilizar os nossos pensamentos, erguendo sustentações. Então o primeiro passo para nós alcançarmos o contentamento é estarmos firmados, ter uma base, um alicerce. Então a nossa firmeza, já vimos que deve estar em Cristo. Agora precisamos levantar sustentações. Estamos erguendo um prédio, imagina aí, como se estivéssemos erguendo um prédio.
colocamos a base, agora levantamos as colunas de sustentação desse prédio, certo? Então, para levantar essas colunas que sustentarão a nossa fé e a nossa alegria em Cristo, vejamos quais são essas colunas. A primeira delas, sustente-se na oração, verso 5 e 6 do capítulo 4 de Filipenses. Diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Versos 5 e 6, muito bem. Então a orientação que Paulo dá aqui à igreja em Filipos é que aqueles irmãos estejam sendo sustentados na oração. Não parem de orar, não deixem de orar, orem pelas causas uns dos outros. A gente tem falado sobre isso, a importância da oração. Temos um culto de oração toda semana, enfatizando este aspecto tão importante. E sabe, irmãos, uma das coisas que prova nosso fracasso espiritual é quando começamos a deixar de orar, quando abandonamos a prática da oração, e aí nós começamos a entrar em um declínio, em uma descida que muitas vezes ela está sem freio. Vamos de mal a pior, quando deixamos de orar, deixamos de confiar em Deus, deixamos de acreditar nas promessas do Senhor, e aí começamos a confiar em quê? Na nossa própria força, no nosso próprio recurso, passamos a confiar no que as outras pessoas nos dizem, confiamos nas promessas das outras pessoas. E nós precisamos ter uma vida de oração. Sustentar-se na oração é ter a prática dessa oração. Diz aqui o texto que os nossos pensamentos devem ser moderados. E o que é que nós devemos pensar? Não ficar preocupado com as coisas, mas em tudo colocar diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus o que? As vossas petições, as suas necessidades. Coloque suas necessidades diante de Deus. Ah, pastor, eu já tenho orado tanto e Deus não responde. Talvez a resposta que Ele tem dado não seja a que você quer. Às vezes esse é o problema, porque nós oramos a Deus e às vezes esta oração ela é designada com um propósito de Deus determina, Deus tu tem que me dar tal coisa, e não é bem assim. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele não vai nos dar algo que nos afaste da presença dEle. Ele, tudo que nos dá é para que nos acheguemos mais a Ele. Às vezes, em alguns aspectos, as pessoas fazem petições e quem responde é o inimigo. Então tenha muito cuidado. Se algo que você pediu e você alcançou, e este bem que você conseguiu está te afastando da presença de Deus, opa, acenda o alerta, está errado, isso não foi Deus que me deu, porque estou me esquecendo dele. Uma coisa peço, diz o salmista, que eu não seja nem pobre para blasfemar contra Deus, nem rico para que eu venha me esquecer de quem é Deus, de tudo que eu tenho pertence a Ele. Então ter o equilíbrio na vida, então tenha essa consciência. Então quando colocarmos nossas petições diante de Deus, possamos colocar o que realmente seja nossa necessidade, aquilo que é supérfluo, ou aquilo que é apenas para nós esbanjarmos, então deixe isso de lado. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser que você seja uma pessoa, digamos, de um alto padrão, com riquezas, Ele vai te conceder. Isso aí são consequências de uma vida fiel ao Senhor. Lembra quando Deus apareceu a Salomão e deu a ele a oportunidade de pedir o que quisesse? Ele disse, e ele pediu sabedoria. E uma vez que ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu toda a riqueza que ele nunca imaginou ter.
Deus concedeu grandes riquezas àquele homem, mas ele pediu só sabedoria, e Deus é generoso, é assim que Ele faz conosco. Quando estamos focados, eu quero ficar rico, é isso que eu quero tal coisa, e aí a gente esquece de andar com Deus, de fazer a vontade do Senhor, de cumprir a simplicidade do que é servir a Deus, estar contente em toda e qualquer situação. Então a falta de contentamento nos leva à busca de coisas deste mundo que muitas vezes nos impedem de servir a Deus com alegria, porque aquilo é mais importante, o meu trabalho é mais importante, ganhar dinheiro é mais importante, eu não tenho tempo para Deus. Então tenha muito cuidado sobre isso, se sustente na oração, confie em Deus, coloque diante dele as suas necessidades e Ele suprirá cada uma conforme a vontade dele. Em segundo, sustente-se na verdade, versos 7 e 8 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Ter então, irmãos, moderados pensamentos, é confiar na verdade de Deus, acreditar na palavra que Ele nos proferiu, já muito tempo atrás, palavra esta que já foi provada. Todos os que confiaram nesta palavra alcançaram os benefícios de Deus, e todos aqueles que duvidaram desta palavra pagaram alto preço. Então, o que você prefere? Confiar no homem ou confiar em Deus? O que você acha que é mais justo? Confiar naquele que deu a vida por nós, ou confiar naquele que quer tomar a nossa vida, trocar a nossa vida por algo material? Porque foi justamente isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Está vendo os reinos desta terra? Se tu prostrado me adorar, eu te darei os reinos desta terra. E aí a resposta de Cristo qual foi? Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então a nossa convicção, irmãos, sustentar-se na verdade, traz a ideia de convicção. O que falta em muitos crentes hoje, convicção. Um crente sai de uma igreja e vai para outra denominação totalmente diferente. Qual convicção essa pessoa tinha? Porque quando ela estava aqui, essa igreja era a mais correta, é a que procurava andar na verdade. Aí agora, estando em outra denominação, seguindo outros padrões, ela disse: agora encontrei a igreja verdadeira. Meu Deus, o que é isso? E é isso que a gente escuta de alguns que saíram daqui. Mas Deus sabe, né? O quanto nós buscamos e procuramos nos sustentar na verdade, na palavra de Deus, não na palavra de homens. Nosso padrão de quando pregamos é expor a palavra, ensinar o que Deus está instruindo através da palavra, e não pensamentos humanos. Fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Hoje temos alguns pregadores desse estilo, né? Que ele fala mais sobre os pais da igreja, fala mais sobre alguns filósofos do que o próprio Cristo, do que a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho dificuldade de pensar que a palavra desses homens, elas estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Para mim, não está. A única verdade, a verdade plena, a verdade que eu devo me sustentar, é na verdade de Deus, é na palavra de Deus. Essa sim é uma verdade sem dúvida alguma, e é nela que eu devo buscar toda a firmeza
do meu coração. Por esse motivo, então, diz aqui o texto, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que está acima de todo conhecimento humano, esta palavra que vem da parte de Deus, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Se moderarmos os nossos pensamentos de acordo com a verdade de Deus, aí os nossos pensamentos serão tranquilos, pensamentos de paz, porque é isso que Deus tem para nós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de paz e não de disputa, quem tem maior conhecimento, quem sabe mais, quem estudou mais, quem conhece mais. Não, isso não vale a pena. Estamos aqui juntos, servindo ao Senhor, com o mesmo propósito de gerar glórias e honras a Deus. Então coopere com este favor, trabalhe em favor disso, e tendo essa sustentação na verdade, certamente ninguém vai te arrebatar, ninguém vai te separar para um outro rebanho, para o qual você não foi chamado. Então permaneça firme na palavra, permaneça firme na palavra de Deus. E aí, verso 8, afirmando que tudo que é verdadeiro, seja o que ocupe o vosso coração. Nosso coração deve estar preenchido, cheio da verdade de Deus. Em terceiro lugar, sustente-se na prática do bem. Verso 9. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo está aqui contando, certamente ele tinha toda a fé em Deus, que Deus podia fazer um milagre, ele poderia sair daquela prisão a qualquer momento, ele cria nisso, mas ele estava preparando os irmãos, que por ausência de Paulo, poderiam estar fraquejando na fé, pensando em desistir, ou afastar-se daquela convivência fiel com o Senhor. Então, diante desse pensamento, que Paulo orienta os irmãos lembra do que eu fiz com vocês também, do que eu ensinei para vocês, de como eu praticava a palavra, e assim como vocês viram em mim, façam vós também, da mesma forma que vocês estarão agradando ao Senhor. Obedeçam, olhem, foquem os vossos olhos naquele que faz o bem, e pratique este bem também. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se justifica pelo erro do outro. Vou usar aqui um exemplo, Digamos que alguém não vem para o culto e diz: eu não fui porque também tem um bocado de irmão que falta. Aí a justificativa dele se tem outros que faltam, também posso faltar. No meu ver, na minha mente, na minha cabeça, eu penso assim: rapaz, se o irmão possa faltar, eu não vou faltar, porque vai criar um vácuo na igreja, um espaço vazio. Então eu preciso estar lá. Então me esforço para não faltar um culto. Por quê? Porque justamente se eu faltar, outro pensar da mesma forma, faltar também, quando dá fé, vai ter só o pastor e a família dele. Eu ouvi uma história engraçada uma vez. Diz que o camarada estava dormindo, e aí a mãe dele foi acordar: filho, acorde. Que mãe? Acorde, está na hora de ir para a igreja. Me dê 3 motivos para eu me acordar e ir para a igreja. Vou dar só um. Qual é? Você é o pastor da igreja, meu filho, se levante logo. Se nem o pastor está com vontade de ir para a igreja, quanto mais os irmãos, Mas a gente precisa, irmãos, ter esse entendimento, a importância de praticar o bem, e olhar para quem está fazendo o certo, e não se comparar com quem está errado. Olhe para quem está fazendo certo e siga este deve ser o espelho, porque ele está se espelhando em Cristo, como o próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite o que é certo, quem está fazendo certo, correto, esse sim deve ser imitado. Salmos 119, verso 117: sustenta-me e serei salvo,
sempre atentarei para os teus decretos. Estarei sempre sustentado na tua verdade, na tua lei, naquilo que o Senhor tem falado e proclamado. Esta será a fonte da minha vida, a sustentação da minha vida. Quando seus pensamentos estão voltados para Deus, nada temerei, porque Ele me sustenta. Quando os nossos pensamentos estiverem focados na vontade do Senhor, certamente não teremos o que temer, porque o Senhor estará nos sustentando. Terceiro e último, alcançamos a alegria do contentamento quando nossa suficiência está em Cristo. Nossa suficiência em Cristo será uma cobertura de proteção, onde o inimigo não poderá nos atingir com as dúvidas da insatisfação. É muito comum, você estar no seio de uma igreja, no convívio de uma igreja, e você vê um irmão indo bem na fé, indo bem nos negócios, indo bem na família, e aí meio que você está meio atrapalhado, as coisas não estão funcionando corretamente na sua vida. Então é muito comum a pessoa então pensar assim: eu acho que essa coisa de crente não é para mim, acho que eu vou deixar de vir aqui, vou deixar de ir para essa igreja, porque nada acontece da forma correta comigo. Talvez o que lhe falta é essa cobertura do Espírito Santo, essa cobertura que está debaixo da vontade de Deus. Às vezes é porque nós estamos frequentando uma igreja, mas ainda continuando com algumas práticas mundanas, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Aí você quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção, não quer obedecer a palavra de Deus. Então é extremamente importante buscarmos esta cobertura, estar debaixo da vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Estabeleça então para a sua vida sempre estar debaixo da vontade do Senhor. E para isso, cubra-se do cuidado de Deus. Versículo 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo está lembrando esta igreja o cuidado que Deus tinha para com esta igreja e como esta igreja cuidava do seu servo, porque o apóstolo Paulo, ele foi implantador desta igreja, mas agora ele continuava implantando outros trabalhos, estava em outras regiões, falando com outras pessoas, implantando novas igrejas, e ele diz: olha, eu fico muito feliz, satisfeito, alegre no Senhor, porque assim como vocês contribuíram quando eu estava com vocês, agora à distância, vocês continuam contribuindo, vocês continuam permanecendo na fé, vocês continuam colaborando com o meu ministério, vocês continuam orando por mim, porque estou agora em prisão. Eu estou parafraseando aqui, expandindo esse pensamento. Então provavelmente Paulo está aqui trazendo à memória toda a vivência com aquela igreja e a satisfação de sua lembrança sobre o cuidado de Deus sobre ele e sobre aquela igreja. É maravilhoso sabermos que Deus está cuidando de nós. Nenhum de nós passa despercebido da vista de Deus. Deus sabe que cada um de nós está passando nesse momento. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as tuas palavras antes mesmo que você coloque para fora estas palavras. Deus conhece tudo, sabe de todas as coisas. Mas uma coisa Ele pede:
Uma coisa Ele espera, que a gente busque estar debaixo da sua vontade, sob os cuidados dEle. Ele ama que nós sejamos dependentes dEle. Um cristão que quer se tornar independente, eu vou viver só, eu não quero mais saber de igreja, a igreja só me atrapalhou, vou ser crente sozinho lá na minha casa. Você não consegue. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, vira só um carvão, não serve para nada. Nós precisamos estar aqui juntos, um do outro. Quando um cai, tem outro para levantar. Quando um fraqueja, quando um está triste, quando um está cabisbaixo, vem alguém e nos alegra, compartilhando do que ele está passando e das bênçãos de Deus na sua vida. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso fazer parte desse povo, fazer parte da igreja de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, porque nós temos um cabeça que é perfeito. Por esse motivo, nós também devemos buscar esse aperfeiçoamento. Em segundo lugar, cubra-se da satisfação em Deus. Verso 11 e 12. Digo isso, não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstâncias, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo então, ele nos traz um segredo. Que segredo é esse? O segredo da satisfação. Ser grato a Deus por tudo, pelos mínimos detalhes. Você tem agradecido a Deus quando no domingo, por exemplo, como hoje, você desejava comer assim aquele churrasquinho de picanha que nos foi oferecido alguns anos atrás, né? Rapaz, um churrasquinho de picanha hoje ia ser maravilhoso, mas só tinha ovo, ou uma sardinhazinha feita no macarrão, e foi o que você comeu hoje. E louvado seja Deus por isso. Você já agradeceu a Deus? Sabe, eu fico muito chateado quando meus filhos, eu falo da minha casa mesmo, meus filhos reclamam da comida. Porque eu não gosto disso. Sou meu filho, queria que você tivesse eu queria ter o poder para te levar há 30 anos atrás, 37, quando eu tinha só 10 anos, morando na casa da minha tia, que ela comprava uma sardinha, jogava na frigideira, mexia assim, triturava aquela sardinha todinha, colocava meio quilo de farinha, mexia naquela sardinha, e aquilo era dividido para 12 pessoas comer, uma sardinha, 12 pessoas tinham que comer. A minha família, que estava morando na casa da tia, porque o meu pai tinha morrido, a família da minha tia, o meu avô e outras pessoas que lá apareciam. Uma sardinha, 12 pessoas. Hoje eu sou rico, eu posso abrir uma sardinha lá em casa e comer sozinho, sou rico. Eu como o que 12 pessoas comiam há 37 anos atrás. E sabe o que é isso? Gratidão. Quando somos gratos pelo pouco que Deus nos concede, sobre o muito Ele vai nos colocar. Mas se você não aprender hoje a agradecer pelas pequenas coisas, os pequenos detalhes do que Deus tem favorecido em sua vida, você nunca vai conseguir ser grato quando se chegar na abundância, que eu acredito que não chega. Eu preciso aprender a gratidão agora, com o que eu tenho, com o que Deus tem me dado, para que eu seja grato sobre a grande abundância que Ele me colocará pela minha fidelidade a Ele. Então seja fiel a Deus, seja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, no pouco ou no muito. Paulo diz: olha, eu passei necessidade, eu passei fome, mas graças a Deus por isso. Mas também já sentei na mesa
abundante, que tinha muitas coisas que eu não sabia nem por onde começar. Vamos para vocês terem ideia, me lembrei aqui, namorando com a Paula, a irmã dela convidou a gente para sair. A irmã dela casada já, né, e convidou a gente para sair. Então, ela tinha um carro, levou a gente para passear. Fomos para uma hamburgueria. Nessa hamburgueria, cada um pediu um sanduíche e um suco, refrigerante, e cada um escolhia o que queria. E lá todo mundo se alimentando e tal. E aí a irmã dela, passa fome, muita necessidade, passar muita dificuldade. Quando alguém oferecia alguma coisa para mim, eu disse: opa, vamos na hora. Comi o meu sanduíche em segundos, comi tudo. Terminei, a irmã dela disse: ai, que eu não aguento mais, esse sanduíche é muito grande. Tu quer, Sibério? Eu disse: passa para cá. Comi todinho. Eu disse: ai, tem um milkshake que eu não aguento tomar todo. Eu disse: me dê. Tomei o milkshake. A Paula concluiu o sanduíche dela e faltou um pedaço. Amor, não aguento mais não, tu quer? Eu disse: me dê. Comi um pedacinho que ela não quis. Aí o cunhado, que só faltava ele, eu lá olhando assim, esse: tu vai comer todinho? Tu vai aguentar comer todo? E ele não aguentou e me deu o resto. Irmãos, é necessidade, eu já passei fome, e aí eu não gosto de ver comida estragando. Quer dizer, ia jogar fora o sanduíche, uma coisa que na minha infância eu não tinha. Olha, minha prima me obrigava a fazer massagem nela, para me pagar um hambúrguer, só pão, uma carne e outro pão, era só isso. Eu te pago um hambúrguer se tu fizer uma massagem nos meus pés. Lá vai eu, e era uma hora fazendo massagem. Essa prima abusava de mim, né? 1 hora fazendo massagem dos pés dela para comer um hambúrguer. Oxe, chegar num lugar, um sanduíche bem grande, cheio de recheio, cheio de coisa que eu nunca tinha comido na minha vida. Eu disse: olha, vem para cá, não vou estragar nada. Então, ser grato é isso, né? É encontrar alegria nessas coisas. Eu fiz a Paula passar vergonha? Eu fiz, né? Mas é assim mesmo, né? Ela me conheceu ali na verdade, na íntegra, mas ela viu a minha sinceridade do coração, e depois a gente aprendeu juntos, e eu me limitei. Hoje eu já não como mais desse tanto, né? Já tenho mais controle na minha vida, mas graças a Deus por tudo, por toda a situação que eu já passei na minha vida. Isso me fortalece, isso me ajuda a dar lições para outras pessoas, para que elas aprendam também a ser satisfeitas com aquilo que Deus tem concedido a elas. E em terceiro lugar, cubra-se da confiança em Deus, verso 13. Cubra-se da confiança em Deus. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é que está a tua confiança em Deus? Esse verso eu já vi tatuado em algumas pessoas, já vi na traseira de caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. O caminhoneiro vai aqui, tem um carrinho ali andando, ele pega na faixa que não pode, faixa dupla, e ele ultrapassa o carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Avança preferencial. Eu disse: opa, tudo posso naquele que me fortalece, não é fazer coisa errada não. Outros usam esse texto como tudo posso naquele que me fortalece, como lutadores de MMA. Ah, rapaz, eu venci porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele perde, será que ele consegue dizer a mesma coisa? Porque esse verso quer dizer isso, que se Deus me fortalece, eu posso passar por toda e qualquer situação. É o que Paulo falou anteriormente. Olha, eu já passei necessidade, mas também já vivi em abundância. Eu já fui perseguido, já aconteceu várias coisas comigo, e aí diante de tudo isso que eu passei, o meu fortalecimento, como é que eu suportei, como é que eu consegui passar por todas essas situações? Porque foi Deus que me fortaleceu, foi Ele que me deu força para passar por toda e qualquer circunstâncias. O poder de Deus não vem para ti para que você
passe por cima das outras pessoas, humilhe as outras pessoas, ou vivam a vida sem limites. Não, muito pelo contrário. Quando Deus me fortalece, eu confio na provisão dEle, eu confio que Ele me conduzirá os melhores caminhos, pelos melhores lugares, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Se o melhor para mim hoje é passar pelo que eu estou passando, é porque algo melhor está por vir. Ele está me preparando, me fortalecendo os pés, me dando força para que eu suba um degrau a mais na minha fé, no meu compromisso com Ele, e louvado seja Deus por isso. Então, cubra-se dessa confiança em Deus. Salmo 91:4: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O nosso Deus é interessante, Ele usa algumas ilustrações na sua palavra, e uma dessas ilustrações que Deus usa é que Ele é como uma galinha e nós os pintinhos. Você já viu muito bem como é que uma galinha cuida dos seus pintinhos. Se um pintinho sai, ela vai ali com o bico, traz de volta e bota debaixo das asas. Ela quer proteger sempre, ela não quer que a gente esteja distante. Por quê? Pode vir um gavião, um predador, e pegar o pintinho e sumiu, acabou-se. E aí nós precisamos estar sempre debaixo das asas de Deus, da proteção de Deus. Então, Ele tem derramado sobre nós o seu Espírito. Estar cheio do Espírito Santo de Deus é estar debaixo dessa proteção, é estar sendo guiado pelo Espírito. Ele vai nos mostrar quais os melhores caminhos a seguir, ou qual o melhor caminho a seguir. Então devemos confiar e estar sempre debaixo dessa cobertura, debaixo dessa proteção, desse escudo protetor que Ele tem nos concedido, que é o seu Espírito. Então, não anuleis o Espírito, ore ao Senhor, diga: Senhor, que o Teu Espírito esteja sempre em mim, me conduzindo, me direcionando, me dando discernimento sobre as decisões que eu preciso tomar. Então, estar debaixo da vontade do Senhor, confiando na provisão dEle, que Ele sabe o que é melhor para nós. Tome essa decisão na sua vida, de confiar plenamente no Senhor, e não se deixe levar pelos teus próprios pensamentos, não se deixe levar pelo teu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Eu estou sentindo, meu coração está falando que é melhor fazer tal coisa. Cuidado, que o coração é enganoso. O coração nos leva a tomar atitudes que depois nos arrependemos. Foi só um impulso do meu coração. Pois é, então não siga o impulso do coração. Siga a Deus, siga a sua palavra, siga a orientação do Santo Espírito de Deus que habita em nós. Quando Deus é suficiente, o coração deixa de viver em constante insatisfação. Quando Deus é suficiente na nossa vida, o nosso coração não estará insatisfeito, porque ele está preenchido e cheio do poder de Deus. Concluindo então, o mundo ensina que para sermos felizes precisamos ter mais e o melhor deste mundo, mas a Bíblia nos ensina que para sermos felizes de verdade, precisamos menos do mundo e mais de Deus. Aprenda a confiar em Deus, em qualquer situação. Ajuste o coração para depender menos das coisas e mais do Senhor. Descanse na suficiência de Cristo, porque quando Cristo é suficiente, a alma encontra paz. Mesmo quando tudo ao redor está instável, Ele é a rocha
que podemos edificar a nossa vida e alcançar a felicidade plena. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de nossas necessidades. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, meus amados irmãos, busque esse contentamento, esteja contente em Deus, busque essa satisfação no Senhor e certamente você viverá a plenitude da alegria. Não precisa você estar procurando alegria em nada fora da vontade do Senhor, porque tudo que o Senhor tem a nos oferecer irá nos satisfazer. Amém?